Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez uma live especial com convidados especiais e hoje você vai compreender como que funciona a questão da postura sistêmica. Como funciona na sua vida ou como você pode aplicar na sua vida o posicionamento. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar por que realmente, te mostrar o motivo porque você não é pago pelo que você entrega. Porque você não é pago pelo seu posicionamento, porque você não recebe o valor real pela vida e pelo teu conhecimento. Só você sabe o quanto você se esforçou, só você sabe quanto de conhecimento você já adquiriu nessa vida. Mas por que você não é bem visto, valorizado e bem pago? E ainda mais, porque a sua família não te reconhece como alguém importante? Quantas vezes nós já vimos dinâmicas familiares onde a pessoa é extremamente inteligente, bem posicionada, é extremamente bem vista pela sociedade, mas dentro de casa, com a família, ela não tem o mesmo valor. E eu vou chamar aqui duas convidadas especiais para a gente falar um pouquinho sobre a postura sistêmica, para nós comentarmos aqui sobre posicionamento real mesmo, o quanto eu, quando estou bem posicionada, quando eu sei o meu lugar, eu compreendo o clã que eu pertenço, eu aceito as minhas características e as características do meu clã, assumo o meu lugar de posição. Então, por que você briga tanto? Por que você reclama tanto? Por que as pessoas não reconhecem o teu valor? Eu quero ver se as minhas convidadas já chegaram e eu te convido a mandar esse aviãozinho aqui para um monte de gente. Vamos lá, tô convidando aqui. E eu acho que a gente consegue, tenho certeza que se você apoiar, a gente consegue chamar aqui pelo menos o dobro de pessoas aqui nessa live. Olha só, já tô enviando meu aviãozinho, então clica aqui no aviãozinho que a gente vai entregar um presente para você no final dessa live. E fique atento, porque realmente o que nós vamos comentar hoje pode transformar vidas. Eu tenho certeza que para você vai valer muito a pena. Deixa eu achar minhas convidadas, tô vendo elas chegarem aqui. Deixa eu adicionar, olha só. Hoje nós temos duas maravilhosas e elas são irmãs. Olha que bacana. Elas como irmãs vão participar. Deixa eu mandar um convite para Taisla e para Keisla. Olha só. Cadê essas mulheres? Deixa eu chamá-las. Vamos lá, vamos lá. Olha só, quero conversar com essas mulheres lindas e vocês vão entender um pouquinho sobre como o posicionamento e a visão sistêmica mudou a vida dessas mulheres. Seja bem-vinda, Taisla! Ai, que delícia! Seja bem-vinda e que prazer receber vocês aqui para a gente conversar sobre o quanto a visão sistêmica tem a capacidade de mudar a vida das pessoas e o que impacta de dentro para fora da visão sistêmica que a gente consegue ver no posicionamento, não é isso, Kaisla? Com certeza absoluta. Tudo reflete, tudo que está dentro de nós reflete, né? Sai para fora da nossa forma de vestir, como as pessoas nos enxergam, com certeza absoluta. E as emoções, posso garantir que é uma das coisas que mais transmite na nossa hora de vestir. Com certeza. Olha que delícia. Sejam bem-vindas. Gente, que irmãs lindas, né? Olha que delícia. Eu quero conhecer vocês, eu acho que bacana. Tem muita gente chegando nova aqui, então vou aproveitar para me apresentar, porque vem, né, o tempo todo. Tem gente que assiste isso depois, eu fico muito feliz. Então, eu me chamo Liz. Esse movimento que a gente está fazendo é para trazer a consciência sistêmica para as pessoas, para que elas entendam como a postura, quando eu assumo o meu lugar, pode realmente transformar a vida. Então, eu sou terapeuta sistêmica, mentora de mulheres e trabalho trazendo clareza e trazendo riqueza para as mulheres. Por quê? A riqueza não consiste só nos bens materiais, né, meninas? A riqueza consiste em você estar no seu lugar, assumir e conquistar um equilíbrio das emoções e também da família, para equilibrar trabalho, equilibrar carreira, sem sobrecarga, só vivendo, para que seja leve a vida. Olha que delícia! E meninas, se apresentem, por favor, Taisla. Vamos começar com você.
Eu sou Taisla Bittencourt. Estou em duas carreiras, né? Sou maquiadora, né? Trabalho muito com essa parte externa da imagem. Me tornei terapeuta sistêmica também, e também já estou atuando aí nessa área. E o sistêmico transformou de fato a minha vida, né? O meu me Eu conhecer, sou prova de entender, gente. é prova disso. Me conhecer, entender os padrões que eu repetia, né? Olhar para a minha ancestralidade, de fato mudou a minha realidade, a minha vida, o meu posicionamento, me entregou o meu propósito. Então, eu sou apaixonada assim pela teoria sistêmica, pela visão sistêmica de ver a vida. Que delícia! E Kaisla, se apresente! Eu sou Kaisla Almeida, irmã dessa mulher maravilhosa, da Taisla. Eu sou consultora de imagem e, assim, eu sempre fui a bruxinha da família, né, Tata? Mas a Taisla, de um tempo pra cá, deu um reviravolta e ela que me apresentou a constelação. Até então, eu não conhecia. Sempre gostei de terapias, né, alternativas. Não gostava dessa coisa de psicólogo só de falar, para mim não fazia sentido. E por algumas coisas também travadas em mim, por várias questões emocionais, eu não gostava disso, de ter que ficar falando da minha vida, né? E quando eu me formei em consultoria de imagem, eu fiquei muito feliz porque eu vi que a consultoria, ela traz muito disso do autoconhecimento, sabe? Não é só botar uma roupa bonita e tá tudo certo. Então a pessoa ela tem que se conhecer profundamente para passar a imagem que ela quer. E para mim fez muito mais sentido quando eu descobri que era isso, porque não faria sentido para mim se fosse só ensinar a pessoa a colocar uma roupa bonita e ela por dentro, ela tá triste, tá com várias coisas para resolver, porque seria só uma máscara, né? E eu comecei a ver que, assim, 95% das pessoas que eu atendo sempre me procuram, mas lá no fundinho, a causa delas não estarem conseguindo passar a imagem que elas tanto desejam por conta de uma questão emocional. E eu e a Thais, a gente está até vendo um projeto, né, para a gente conciliar as duas coisas, porque eu não sou terapeuta, né? E eu várias vezes tenho que encaminhar minhas clientes para uma terapia, para dar continuidade, que tem algumas que não conseguem nem continuar, porque a questão está ali bem complicada. Então, a gente estava até fazendo um projeto de fazer esse link aí, que eu acho que tem tudo a ver, porque para você transmitir aquilo que você quer, primeiro você tem que dar um mergulho para dentro de si, se autoconhecer bastante mesmo. Então é isso, eu sou consultora de imagem e ajuda a transformar a vida de mulheres também. Olha que delícia! Vocês estão percebendo que a ambiência aqui é algo que nós valorizamos muito. Então, está sendo um movimento muito legal. Todos os convidados que estão fazendo lives comigo. Gente, quanta riqueza e diversidade de conhecimento, e a gente consegue alinhar e trazer a percepção sistêmica de cada um dos movimentos. Então, olha como foi importante. Aqui a Lara tá falando, nossa, que lindo, que bom, Lara. Isso aí, gente, manda esse aviãozinho, porque eu tenho certeza que essa live vai ter muita coisa boa, muita teoria, muito movimento, que vai realmente mudar o jogo. Exatamente, vai mudar o jogo de todo mundo. E quando a gente fala de ambiência e posicionamento, você estava comentando, Taisla, que você percebeu mudanças, aliás, a Kaisla comentando que percebeu mudanças na própria irmã. Olha que legal. E quando a gente fala de mudanças, eu fico curiosa e eu acho que é legal a gente trazer essa provocação. Por quê? Porque muitas vezes a família, os irmãos entram em conflito por uma questão de posicionamento. Mas não é um posicionamento de imagem externa, é um posicionamento de lugar, que nas constelações nós entendemos como se estivesse infringindo uma lei sistêmica muito grande. Por quê? Porque toda família, todo sistema, ele obedece a uma hierarquia. Então, existem aqueles que vieram antes e, consequentemente, né, a descendência. Mas quando eu saio do meu lugar, e eu vou dar um exemplo aqui,
eu acabo assumindo a responsabilidade de outra pessoa no meu sistema, muitas vezes eu me posiciono diferente. Isso é o posicionar para nós, na visão sistêmica. E quando eu assumo esse lugar, eu assumo tudo que é desse lugar. Então, eu assumo a responsabilidade, eu assumo a incongruência com o lugar que eu estou vivendo. Então, um exemplo simples é quando eu, né, de repente, vamos pensar em casamento aqui, eu atendo muitas mulheres casadas. Então, uma mulher, quando ela, além de ser mãe dos filhos, ela critica, ela fica dando ordem, ela fica, sabe, questionando tudo que o marido faz, reclamando o tempo todo, é muito provável que ela esteja fora de ordem. E no lugar de quem ela está numa relação dessa, com esse exemplo que eu estou dando? Ela está na posição de mãe, né? Ela está criticando, ela está exigindo, ela está tentando educar. No relacionamento é muito comum que as mulheres tentem mudar os parceiros, sabe? Querer que eles façam as coisas conforme as expectativas que elas criaram a partir daquele ideia de relacionamento que elas tinham, né? E algumas vezes são lealdades sistêmicas, mas outras vezes não é tão complicado assim. Às vezes é só uma questão de posicionamento. E quando ela tá fora do lugar, a confusão é certa. Por quê? Porque com a mãe, né, o marido, ele não vai se relacionar com a mãe do mesmo jeito que ele olha para aquela mulher e fala: peraí, mas como assim? Cadê a minha esposa? Então eu acabo sendo mãe de 3, nesse exemplo que eu tô dando, e principalmente o meu marido, ele fica abandonado, porque ele não tem esposa. Ele tem 2 mães. E sem esposa, ele tá o quê? Ele tá sensível, fragilizado, ele não consegue perceber e nem se sentir amado pela esposa. Ele é literalmente abandonado. E é tão legal quando a gente fala de ambiência e quando a gente olha para o posicionamento, porque muitas vezes na constelação a gente consegue fazer alguns movimentos que traz a pessoa para essa consciência. E nessa consciência, ela inclusive acessa a sua identidade e começa a expressar isso. E você fala de posicionamento de imagem, é um reflexo quase que automático, né, cara? Detalhe. Porque daí a mulher fala assim: peraí, mas se eu não sou mãe, eu sou esposa, o que eu perdi no meio do caminho? Eu perdi o brilho no olhar. E aí ela recupera o brilho no olhar. Aí ela fala assim: peraí, mas eu tô me vestindo desse jeito? Nossa, mas eu tô muito velha para a idade que eu tenho realmente. E começa um jogo. Você tem percebido isso, Taisla? Nossa, demais, demais. É que assim, as mulheres, nós, né, e até mergulhar dentro de si, a gente tem a tendência de ancorar, né, a nossa autoestima na imagem, né? A gente tem essa tendência. E muitas vezes você não consegue nem se identificar com aquilo que você expressa fora, porque tem uma confusão tão grande internamente, porque a gente sabe, né, conhecendo das leis sistêmicas, a gente sabe o quanto está fora do nosso lugar influencia na gente, né? A gente fica de fato sem identidade. E isso aconteceu comigo e a Kaisla percebeu essa mudança de fato em mim, de tomar o lugar, né, de novo. Então, quando a gente está fora desse lugar, existe uma confusão muito grande dentro da gente. A gente não consegue ter, de fato, uma identidade, né? E é nesse lugar que às vezes a pessoa busca uma consultoria de imagem, achando que a consultora de imagem vai falar assim para ela: isso aqui é bom para você, né? É que o problema não é externo, né? Exato, e aí ela vai buscando um cabelo novo, um jeito de vestir novo, mas aí se monta inteira, se veste de uma máscara que ela não se identifica e ela não sustenta. E quando isso acontece, o posicionamento de fato não acontece, as pessoas não conseguem enxergar ela como autoridade, como bem posicionada. Porque eu acredito que o posicionamento, a imagem que você transmite aqui fora, ele é só um reflexo do que está por dentro, né? E aí vem essa questão de que a Kaisa citou no início, que quando a pessoa chega, muitas vezes, não dá para nem levar a consultoria adiante, porque ela precisa, de fato, olhar para dentro e se encontrar como identidade, porque está perdida no papel de mulher, de mãe do marido, né?
ali mãe mesmo, que muitas vezes as mães se perdem no papel de mãe e esquecem do papel de mulher, né? Então, eu vejo que as mulheres estão muito perdidas na identidade. Com certeza. E você disse uma coisa muito importante, e eu quero ouvir um pouquinho da Kaisa depois, quando você trouxe a palavra que não sustenta. Não sustenta é verdadeiro mesmo. Por quê? Eu vejo isso quando a mulher realmente faz uma harmonização. Vamos falar do feminino aqui, mas os homens também estão entrando nesse movimento. E usam, fazem harmonização, muda o dente, muda o cabelo, compra um carro novo, né? Os homens vão mais para esse lado dos carros, compra um carro novo. A mulher olha lá no feed a bolsa da fulana e ela vem com a bolsa, acreditando que ela vai sustentar uma imagem e projetar essa imagem externa. Só que o que acontece é que o que conecta ela com as pessoas é aqui, é a vibração, é o interno, não é? E quando ela não... Por isso que é tão difícil as mulheres se manterem, e os homens também, se manterem numa posição. E às vezes, né, Kaila, ele fala assim, não, mas eu fiz a consultoria da Kaila, não gostei. Não gostei, por quê? Porque não, sabe? Então eu dei um exemplo, mas a Kaila já disse que ela vai por um outro viés, mas é fundamental olhar para esse interno. Por quê? Porque onde que eu vou conseguir me sustentar tudo isso? Quando eu tiver as duas coisas alinhadas. Quando eu estiver sistemicamente compreendendo o meu lugar, eu vou conseguir equilibrar o interno e externo. É sempre? É todo dia? Não. Tem dia que a gente tá chateada, tem dia que a gente tá muito cansada, tem dia que a gente... Eu já tenho 45, então se eu saio num final de semana que é muito agitado, eu já preciso olhar para o meu descanso, preciso me recuperar. E aí eu vou querer o quê? Eu vou querer, tá? Ó, eu vou te contar, mas você não vai rir. Mas eu vou querer, eu vou ter vontade de passar o dia de pijama no domingo, sabe? Eu sou consultora de imagem e eu faço isso, gente. Tá tudo certo. A gente precisa, Todo mundo né? precisa dos seus momentos assim. A gente Com precisa. certeza. Aquele negócio, a gente só tem um direito de ser feio um dia da semana, ou seja, ao domingo. Que legal. Isso você tem percebido, Kaisla, que não dá para... Porque eu acho que você conversa com outros consultores de imagem, se é um movimento que tende a aumentar ou ainda tem aquele que é estritamente comercial? Como que é isso? Olha, assim, já aumentou bastante para esse lado mais humanizado, né? Mas ainda existe muito essa coisa do comercial, até assim, consultoria por e-book ou vídeos gravados. Para mim, isso não funciona, porque se fosse para mim comprar mais um curso, ok, mas não é isso que a pessoa quer, sabe? Tem que ter esse contato e que tem que ser caloroso, porque é assim, é igual eu tô falando, existe várias formas de trabalhar uma consultoria, mas a forma que eu trabalho, eu tenho um espaço de uma semana entre uma sessão e outra, porque a pessoa precisa digerir aquilo tudo, porque realmente é um mergulho que ela faz para dentro dela mesma. Então tem vários clientes que falam, ai, mas não pode ser pelo menos duas. Aí na hora que começa a fazer, fala, ai, eu te entendi, por que que não pode? Nossa, eu fiquei quebrando a cabeça a semana inteira, porque realmente é muita coisa que ela acessa. Eu não, igual eu falei, não sou terapeuta, mas eu venho trazendo dentro da minha área várias coisas que faz ela olhar, peraí, mas por que que eu tô me vestindo assim? O que que me trouxe para este lugar, sabe? E então ela começa a pensar muito, então precisa desse tempo. Aumentou bastante, tá? Essas consultorias é um pouco mais humanizada, mas ainda existe muito do comercial. O que eu vejo, inclusive assim, né? Como eu acho que como qualquer pessoa, fica ali olhando, eu compro e-books de consultoras para ver o que que está acontecendo no mercado, para me ter um parâmetro também. E eu vejo muita coisa que eu falo, nossa, sabe? Para mim, eu acho que não funciona. Eu acho que tem que ser, não é só uma roupa bonita, eu tenho que fazer a pessoa estar satisfeita, sabe? Tá feliz. E porque senão, o que a Thaisa falou, não sustenta. Ela vai se vestir de um personagem. Diferente de você me contratar para um evento específico. Ah, eu vou ter um casamento, uma formatura, é uma coisa. Mas a consultoria é para a vida, sabe? Então, não tem como a pessoa se vestir de um personagem porque não vai funcionar. E também tem isso
a consciência, né? Não é uma pílula mágica. A pessoa vai ter consciência, tem que colocar em prática. Eu não vou estar ali para vestir ela todo dia, para ajudar ela todo dia. É igual as constelações, você tem consciência daquilo, você tem que fazer um movimento para essa mudança. Então tá tudo conectado. Olha só, e tem dois movimentos que eu vejo muito que está relacionado à consultoria, posicionamento, que é a questão da pessoa desejar ser vista, né? Então, às vezes eu uso uma máscara para me defender, mas no fundo eu quero ser vista. Inconscientemente, o desejo dela não era de usar a máscara, era só de ser vista. Mas como ela tem muito medo de mostrar quem ela realmente é, ela se camufla, né? Ela realmente se torna um camaleão e vai transitar entre esses mundos. Eu vejo muito disso quando a gente, né, atende mulheres, eu trabalho num setor com 21 mulheres. Então, imagina, são personalidades, são cada uma num dia do ciclo, sabe? Num período do ciclo menstrual, então é aquela loucura. E cada uma traz o seu contexto, a sua experiência, o seu jeito de enxergar as coisas, de ver. E cada uma se veste de uma forma. É incrível aquilo. E é muito, muito, muito visível a relação da imagem. Quanto mais maduras elas são, a relação da imagem com realmente quem elas são. Quando elas são mais novas, e eu acho que isso é bacana a gente comentar, a gente trabalha muito a questão da aceitação, não é? Eu quero ser vista e aceita. Muitas vezes eu estou achando que eu estou só pertencendo a meu grupinho de amigos, mas existe a pressão do clã também, né, Thaisa? Existe a pressão do pertencimento da família. E aí, quando eu tento e eu olho e eu aceito a família que eu sou, eu consigo muitas vezes alinhar isso e achar um bom termo, nem um meio termo, um bom termo para mim, que me represente. Só que algumas famílias têm questões dinâmicas tão pesadas que a pessoa rompe completamente. E aí ela fala, pera, eu não quero ser nada parecido se a minha mãe... Vamos pensar aqui numa uma questão que une religião e externo, né? Que é muito bem representado, que são os evangélicos. Então, eu não quero ser evangélica. Eu vou lá, eu corto cabelo, eu uso calça toda rasgada. Por quê? Porque eu olho para minha família e eu não quero aquele estilo de vida. E às vezes eu me torno um rebelde, e aqueles rebeldes sem causa, e eu não estou para julgar aqui, mas só para analisar. Então, a gente precisa, assim, a pessoa que quer ser vista, ela precisa entender duas coisas importantes, né? Ela precisa entender que ela faz parte de um sistema e ela também precisa acessar e honrar esse sistema. Não é só eu faço parte e eu quero ser igual ou não. Mas como que eu honro isso, né? E aí me vem muito a questão da representação, né? Da máscara. Se eu não quero honrar, eu vou lá e faço completamente diferente. Se eu quero honrar, eu chego nesse meio termo. Me vem muito isso, sabe? Esse ponto de equilíbrio em que eu não deixo de ser aceita, né? De pertencer, de ser incluída, mas eu também não vou bater de frente. A Taisla era uma. Você disse que você era a ovelha negra da família, né? Que era a ovelha. Eu A falo Taisla, como que ela era? Taisla, conta pra mim. a rebelde. É, principalmente Eu na era a rebelde. adolescência, né, Thais? Nossa, Ela minha era bem adolescência rebelde. eu era emo, vestia calça do avesso, rasgada, batom preto. Era Total sem bem identidade. isso. Não tô Totalmente. conseguindo imaginar. Gente, vocês Você conseguem consegue imaginar me essa moça imaginar? aí? Você acredita? Não Não, tem é foto bizarro. disso, né, Thais? Não tem, graças a Deus. Algum amigo, olha, Taisla, algum amigo deve ter. Deve ter. Não tem. Algum, É muito antigo isso. Muito É. antigo. olha lá. E Mas falando disso, né, Liz, também, essa questão do eu acho que pertencer, né? você tá com algum aparelho aí? Tá dando um pouquinho de microfonia aqui. Ah, porque seu cabelo tava em cima. Talvez. É um Melhorou? retorno, eu acho. Algum notebook, alguma coisa com áudio? Ah, Thais, É, eu lembrei. acho que é perto do computador, deixa eu ver. Melhorou? Eu tô me ouvindo aqui. Peraí, deixa eu tirar. Eu Vamos também ali. tava te ouvindo, engraçado. Tava dando no seu também. Desliga o computador, às vezes melhor. Vamos ver. Melhorou? Tô ainda ouvindo o retorno.
Pra mim, Eu não tô ouvindo, não, retorno. Você tá também? eu não. É Antes tá. quando eu falo. Mas tá bom, vamos lá. Ah, tá. Essa questão do pertencimento, né? A família também, né? E tudo vem de uma falta de identidade muito grande. Tudo vem de uma falta de estar no seu lugar, né? De uma falta de identidade, uma falta de autoestima, né? A forma que a pessoa se enxerga. E é aí que acontece? Acho muito importante a gente falar aqui dessa questão da comparação, da questão de que, é igual a Kaisa falou, muita gente está ensinando como se posicionar, como construir uma imagem que vende, uma imagem que posiciona, uma imagem de autoridade, e as pessoas vão ali e colocam um blazer, começam a usar uma taça e Acho que é um batom vermelho e se perde ali naquele personagem, né? Então, esse pertencimento, ele não é nem só dentro da família, né? A gente tende a querer pertencer naquele meio que a gente quer ser inserido. E isso, quando a gente entra nesse movimento de copiar, de usar máscaras, né? Cada vez a gente vai se distanciando mais do nosso lugar, mais da nossa identidade. E a autoimagem que a gente tem da gente mesma vai ficando cada vez mais desconstruída. Então, por isso que a gente vê também, é um fator que entra muito naquela pessoa que é a pessoa mais linda e se acha a pessoa mais feia do rolê. Por quê? Não tem uma autoimagem construída, né? E quando a pessoa chega para fazer uma consultoria de imagem, para fazer uma maquiagem, e ela tem a autoestima muito baixa, uma autoimagem de si, tipo, muito ruim, ela não vai gostar de nada, ela não vai se identificar de nada, né? E aí acaba entrando nessas máscaras para caber nos lugares, só para pertencer, né? Então acho que tem que olhar muito para esse lugar de autoestima, né? E isso vem muito, né, Liz? Isso vem muito da família, né? Porque o que é a autoestima, né? A autoestima primeiro vem da autoimagem. E a autoimagem, ela é formada por aquilo que a gente ouviu quando a gente era criança, dentro do nosso seio familiar. Então, muitas vezes alguém te rotulou de burra, de gordinha, de vareta, tanta coisa que a gente escutou sobre nós e que a gente tomou tão como verdade que até hoje a gente repete para si mesmo. E aí, muitas vezes, quando você faz exercício, a pessoa nem consegue lembrar que foi alguém que disse, né? Porque ela já tomou como verdade e hoje é ela que repete. Uhum. Isso é tão forte e por mais que se tá fazendo sentido aqui, eu quero que vocês reajam para ver se essa linha nossa tá sendo interessante. Ai, que bom. Gente, outra coisa também. Podem fazer perguntas aqui. Eu desativei os comentários só para as meninas ficarem. Vamos lá, deixa eu ver se está fazendo sentido, se tem alguma questão. Senão a gente vai, né? Eu adoro também esse tema. Eu acho que faz muito tem muito a ver com o feminino, porque o homem não tem tanta preocupação com o bem-estar, com a autoimagem, com a autoestima. O homem é mais relaxado no sentido de preocupação, tá? Não quer dizer que ele não sabe, não possa se cuidar, que ele não sabe o lugar dele, mas com a imagem, o Liz, homem tá às vezes dando microfonia no seu, viu? Tá bem um eco, não tá, Cássio? Você tá ouvindo também? Às vezes um pouco. sim, eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo. Quando você fala. Dá um retorno da sua própria voz. Uhum. Ó, eu falo eu escuto vindo da sua, tem a impressão, mas não tem problema, vamos lá. E eu estava comentando sobre a autoimagem aqui, a mulher, uma das coisas que hoje foi muito interessante. Hoje eu fiz um atendimento e homem, 30 anos, olha que interessante. E você estava falando sobre o contexto, né? Sobre a influência do ambiente, a influência do que é ouvido enquanto criança. A importância da gente realmente instalar mensagens e falas e crenças positivas e favoráveis à evolução, ao desenvolvimento do filho. Essa situação que eu atendi hoje foi muito importante. 30 anos, bem-sucedido,
né, assim, condições de ter uma família, de namorar e tudo, mas não é essa a situação. A situação dele é uma dor tão grande que ele não enxerga exatamente as qualidades, ele não vê as qualidades que ele tem. E o que é o problema que eu vejo ainda por trás disso? Quando a pessoa começa a deturpar, né, tem uma visão deturpada da autoimagem, uma visão que não é realmente o reflexo do que ela é, ela começa a desenvolver doenças psicossomáticas, né? Ela começa a somatizar. E claro que essa situação que eu tô contando é uma situação que já está assim, obeso, já tem dificuldade de relacionamento, não consegue socializar com frequência, então já começa a dizer, e aqui eu quero que quem esteja nos ouvindo ouça, né? Quem tem ouvidos que ouça. Aos 30 anos começa a afirmar sou muito caseiro, não tenho vontade de sair. Não, não sou muito sair. Mas você sempre foi assim? Não, antes eu era animado. Não, eu sempre fui um adolescente animado. Mas agora não. É maturidade? Um percentual, sim. É questão de mudar os gostos, talvez? Também. Mas o que tem por trás disso tudo? Tem por trás disso tudo, e a gente fez daí o movimento sistêmico, uma situação de morte de uma prima muito cedo. Ele tinha 8 anos de idade. E aí essa prima morre, e aí ele sentiu todas as dores do corpo, todas as dores e as doenças que essa prima teve, mas ele não tinha doença nenhuma. Mas ali eu ancorei. E aí quando a gente fez a constelação, que foi no segundo atendimento, ele ancorou, não eu, né? Mas no segundo atendimento, a lealdade familiar dele para pertencer é que todos os homens ficassem doentes. Então todos os homens têm uma autoimagem de fraqueza. E as mulheres são o quê? Extremamente fortes. Então, as mulheres saíram muito cedo de casa e para que elas voltem a olhar para os homens, eles tiveram que adoecer. Por quê? Porque eles não tinham nenhum lugar deles, mais uma vez o posicionamento, eles não tinham o lugar deles no sistema e principalmente porque as mulheres estavam saindo. E a gente não está julgando. Mas eu só quero trazer essa consciência do quanto essa autoimagem influencia e o quanto as lealdades sistêmicas também influenciam. E essa lealdade que ele estava vivendo estava determinando um padrão antissocial. E ele estava realmente, de novo, dizendo para ele que isso era uma verdade. Sabe? Usando uma máscara e se acomodando. Então, quantas pessoas hoje estão sozinhas? Quantos homens e mulheres também estão sozinhos porque ouviram muita coisa quando criança, foram recriminados. E como isso se repete? Outro exemplo que eu vi essa semana foi de pessoas assim, extremamente cultas, até um certo ponto, mas que olham para o cabelo cacheado, e aí eu me doí, né? Claro, né? Eu falei, ai, que coisa, né? Olha, aí olharam para o liso e falaram assim, ai, lá de casa só a número 1 que tem o cabelo bom. O resto é tudo essa confusão cacheada. Aí eu, peraí, não tenho problema com os meus cachos, né? Eu pensei, gente, eu tenho minha ancestralidade aqui, tá tudo certo. Nunca tive vontade de alisar, fiz as pazes, mas esse é o ponto de novo. Eu nunca tive a minha autoimagem deturpada por uma fala da minha mãe, nem do meu pai. Sempre foi valorizando. Quando meu cabelo, eu tinha o cabelo liso, eu tinha só os cachinhos aqui na frente. Eu tinha 2 mechas loiras aqui na frente, o resto era tudo castanho, assim. E aí meu pai falava assim, olha que xodó esse cachinho. Olha que gracinha. Olha, mas claro que aquilo incomodava, porque era tudo liso e aquele revolto aqui na frente. Não tinha harmonia aquele cabelo, gente. Hoje eu tenho consciência. Mas aí eu pegava e falava assim, aí eu usava aí atrás aqui a mecha e puxava o restante para frente. Mas veio muito disso. E aí eu acredito, claro, que por mais que as mulheres do meu sistema possam ter tido dificuldade com a aceitação e autoimagem, isso não foi um ponto relevante. E eu fico de boa. Eu falo, imagina, seu cabelo é lindo, seu cabelo é igual. Daí eu ancoro, fulano, beltrano e ciclano. Olha o cabelo delas como é maravilhoso. Seu cabelo vai ficar assim. Só que o que você precisa? Aí a consciência, né?
vamos buscar o que a gente tem de ferramenta consciente. Então, um bom creme, no exemplo aqui, né? Um bom creme, não é assim, eu sou assim, eu sofro assim, é assim a minha vida, eu tô determinada pelo meu sistema. Não, peraí, eu tomei consciência, e agora o que eu faço? E aí a gente foi para esse movimento. Mas como trabalhar isso, né? Às vezes a gente pensa, ok, eu levo uma constelação, a gente trabalha, a gente consegue acessar as dinâmicas sistêmicas, a pessoa toma consciência, mas como que ela vai se conectar daí com a autoimagem que ela quer projetar, Kaisla? Conta pra mim, como que você tem feito isso? Bom, como eu falei, existem coisas diferentes. Existe a autoimagem que a pessoa é. Eu sempre falo, você tem que vestir aquilo que você é. Como eu vou vestir aquilo que eu sou se eu não sei quem eu sou? Então tem esse mergulho para dentro de si mesmo. Existe o objetivo de imagem que é, eu quero transmitir isso, ok, eu tenho que trazer isso que a pessoa quer transmitir dentro da essência dela. Sempre tem que ter a essência da pessoa, quem ela é realmente, com esse eu quero transmitir isso, porque é válido, né? Tem trabalho, às vezes a pessoa mudou de posição, a gente tem que respeitar essas coisas. Então, existem sim os objetivos de imagem, então tem que trabalhar isso junto. Mas, para a pessoa estar transmitindo essa autoimagem coerente com o que ela quer, tem que ter mesmo esse mergulho para dentro de si. E é por isso que no começo foi muito difícil para mim, porque eu me sentia perdida. Meu Deus, eu não sou terapeuta, eu tô aqui virando terapeuta, como que eu vou fazer? Não tenho formação para isso. Porque é bem difícil. A maioria das pessoas realmente vão com problemas muito emocionais. Pra ter uma ideia, eu fiz consultoria de uma pessoa que ela estava passando por um momento difícil, tinha acabado de passar por uma doença e estava se sentindo totalmente perdida, não se identificava. E assim, depois eu recebo uma mensagem: Oi, Kaisla, eu terminei o meu casamento, tô super feliz. Aí eu até fiquei assim: Meu Deus, hora nenhuma a gente tocou em casamento, mas ela teve a consciência do que levou para ela para aquele lugar, o casamento que estava ruim, que não estava bom, que muitos anos de casada e que já eram melhores amigos. Então, assim, ela foi tomando consciência de várias coisas que levou ela a tomar essa decisão e ela ficou super feliz. E aí é aquilo, né? Da pessoa fazer o movimento. Como eu falei, hora nenhuma a gente nem citou sobre marido, mas ela identificou que era isso e decidiu que para ela melhorar, talvez fosse melhor assim. Então é muito interno, sabe? A pessoa realmente tem que estar disposta a se olhar, a se conhecer, a se reconhecer, a aceitar quem ela é, aceitar suas raízes. Você está falando do cabelo, da ancestralidade. O cabelo é muito importante na nossa autoestima. Eu já raspei meu cabelo. E na época eu lembro que eu recebi uma mensagem muito bonita de uma pessoa que falou que tinha alopécia e que para ela tinha sido muito importante ver que eu, por gosto, raspei, porque ela teria que chegar naquele ponto e para ela era muito difícil, porque ela tem um cabelão e autoestima. E então é isso, a pessoa assim, para estar com uma autoimagem alinhada, coerente, transmitindo aquilo que ela quer, ela não tem como se não fizer esse mergulho para dentro de si mesmo. É impossível. Ela vai conseguir por um tempo, mas depois essa máscara cai, porque nada é sustentável. E eu vou citar um exemplo meu, que eu acho que eu nunca nem comentei. Quando eu comecei meu relacionamento, que é com uma pessoa mais velha, eu comecei a me vestir muito mais velha, assim, ó, o estilo, sabe? De um ponto era um objetivo de imagem, passar mais autoridade, não parecer tão nova, mas aquilo não foi sustentado por muito tempo, porque não era eu não me enxergava, não era minha identidade, não era meu estilo. Eu abri meu guarda-roupa com 1 milhão de roupas, ai, não tenho que usar. Por que que eu não tenho que usar? Porque eu não me identifico com nada daquilo, porque não faz sentido para mim nada daquilo. E foi até aí que eu comecei a interessar para esse mundo da consultoria. E hoje eu sei me posicionar, eu me visto do jeito que eu gosto e sou feliz assim, mas tive que me conhecer também. Falta 1 milhão de coisas aí nessa lista, né, Tarsila? Pra gente alinhar, Não vai acabar nunca. mas foi um processo que, obviamente, eu passei por isso e todo mundo tem que passar.
Então, não tem como fugir disso, sabe? Para transmitir a imagem de autoridade, de confiança, de credibilidade, uma imagem que você realmente quer, você tem que se conhecer, porque você só vai transmitir essa imagem quando você estiver transmitindo quem você realmente é. Então, é E bem ao mesmo importante. você me fez lembrar de duas situações, olha só. Quando as pessoas que estão vivendo um relacionamento conturbado, estão vivendo um casamento que está fazendo mal, é muito comum a gente perceber no corpo, né? O corpo ele denuncia. Ou às vezes é uma questão do casamento, ou talvez é uma questão do, né, enfim, de pai e mãe, né, Thais? A gente sabe que isso pode ir muito além, mas o corpo denuncia. Quando a pessoa está vivendo um conflito, o corpo denuncia. E aí é muito comum a gente ouvir que fulano separou de Beltrano e agora emagreceu. Beltrano separou de fulana e agora tá super vaidoso. Fulano e fulano eram dois, né? Duas pessoas assim desleixadas, viviam nada de cultura, só queriam saber de churrasco e cachaça e tudo mais. Mas o que que muda? Olha que legal. E quando eu percebi, na verdade, para mim, primeiro foi uma virada de chave a partir do meu entendimento, é que o que que muda nisso? É ela que deixou de sofrer ou ela que voltou a se reconectar com quem ela realmente era? Então, às vezes, isso é importante que a gente fale aqui, né? Nossa, Você falou de relacionamento aconteceu comigo. e o relacionamento, às vezes, ele te deixa de uma forma, não é que tá te fazendo tanto mal assim, mas você tá imergida e tá esquecendo de quem é. E tá tentando de novo, a Thais falou no comecinho, né? Se adequar, sabe? Fazer caber naquela caixinha e não sustenta, você não consegue ser feliz. Então, realmente, às vezes é um transtorno, às vezes é uma alopécia. Aí eu tô falando, inclusive, de raízes de doenças, sintomas que o corpo manifesta, que a gente precisa olhar. Então, às vezes é unha, é cabelo, é pele, é dermatite, é doenças, fibromialgias. E a pessoa, às vezes, separa e fala, opa! Né? O que que mudou? Mudou que eu parei de olhar lá e comecei a ficar sozinha com os meus pensamentos e me obriguei a olhar para mim. E quando a gente entra, quando eu vejo as mulheres entrarem nesse movimento, no fundo eu fico muito feliz. Fico muito feliz, porque eu falo, não, ela não se livrou só de um casamento que estava fazendo mal para ela, talvez, mas ela se reconectou com quem ela era. E ela consegue trabalhar isso para ser feliz com outra pessoa. Quer dizer que agora ela vai ficar sozinha? Muitas entram no medo, né, Thais? Lá? Muitas entram no medo de voltar a ser aquele corpo de dor, de voltar a sentir aqueles sintomas. E aí a gente precisa entrar com o movimento sistêmico. Mas a maioria delas vai se conectar, vai mudar, exatamente o que tu falou. Vai voltar a lembrar, falar, puxa, por que antes eu gostava do vestido mais curto e aí eu casei, tive que usar o mais comprido? Mas se o curto me representa, se o longo me representa, qual é o estilo que me representa? E uma coisa também que eu falei que eram duas, é a questão da gente ser da profissão da ajuda. Você tá escutando ela? Ficou mudo? Ficou mudo. Calma, Acho que entrou áudio. Entrou uma voz de homem aqui, gente. O que aconteceu? Conectou, acho que no celular de alguém. Ligaram o meu carro ali fora e o Bluetooth jogou o celular pro carro. Enfim. Aí eu tava comentando. E a gente, às vezes, por viver uma profissão, a gente, pela filosofia da profissão, pela essência da autoajuda, da ajuda, você fala assim, eu preciso me conectar só com o essencial, só com o corpo, só com a natureza, só com a espiritualidade. E tá tudo bem se você é desse jeito, né, Thaisla? Tá tudo bem se você é uma terapeuta, que nem diz a nossa professora, saiuda, né? Gente, eu amo saia. Mas é tão gostoso quando a gente consegue ser quem a gente deseja, viver a profissão que a gente deseja e imprimir uma identidade. Mas claro, né, Kaisla, mais uma vez, tem que ter conexão.
Fica Não um adianta eu tempo. querer atender uma pessoa usando uma roupa que eu usaria no final de semana. Não adianta eu querer vir Aí aqui eu para sou. live usando um biquíni. Exato. E eu É falo esdrúxulo, Aí a muito gente. isso né? da maquiagem, né? Eu falo muito isso da maquiagem, porque eu ensino automaquiagem, né? Eu dou curso de automaquiagem. Então eu falo muito isso, que, cara, não dá pra você sair trabalhar com a cara que tu acorda. Porque assim, a sua imagem, o conjunto, né, digamos, o estilo de se vestir, a forma que você se sente, né? Porque a autoridade e a segurança, primeiro você tem que sentir ela para depois a outra pessoa sentir sobre você. E não adianta tu sair com a cara lavada de manhã. Então, assim, o mínimo de uma maquiagem uma mulher precisa saber, porque, cara, a imagem, o conjunto da imagem, de fato, vende mais, te posiciona, muda a forma com que as pessoas te enxergam e até a forma que você se enxerga também. Então, é muito importante isso, né? A gente saber os locais, os lugares, como se portar, como se vestir, mas mantendo essa nossa essência, né? E tendo esse cuidado também em pensar como a outra pessoa vai me ver se eu sair com a cara lavada e como ela vai me ver se eu estou bem produzida, se eu estou arrumada, se eu mostrei que eu tive o mínimo de cuidado comigo mesma, né? Mesmo uma terapeuta, imagina, você vai cuidar da outra pessoa, tu não passou um batom, sabe? Então, Como que tá o teu autocuidado, né? exato. E aí, assim, quando a pessoa está sem identidade, às vezes fica montada demais, às vezes deixa de Ela vai fazer ficar na frente. tudo porque ela não está na essência, ela não está conectada, não está nem se amando, né? Então, como é que ela vai se autocuidar? Não vai. Então, Uhum. tudo parte daí. E sabe que agora você me fez lembrar que nem sempre é culpa da. Vamos pensar de responsabilidade aqui, culpa da mãe. Por quê? Eu vejo um movimento entre as mulheres aqui de dizer assim, eu não aprendi a me cuidar, né? Minha mãe era muito assim, eu sou igual minha mãe, eu não valorizo, eu não tenho paciência para me cuidar, para ir para um salão, para fazer uma hidratação, sabe? Eu não tenho paciência para passar um rímel, eu não tenho paciência para usar para usar protetor, enfim. Mas não é uma coisa que você precisa, não é um padrão que você precisa seguir. Exato. Não é? Você pode realmente se liberar desse sistema e ok se as mulheres do teu sistema todas tinham que estar assim preparadas para do jeito que acordava já tinha que sair. Gente, dá para se organizar, dá para aprender honrando essas mulheres e o esforço delas a se cuidar, a É o se mínimo, né, Liz? Tipo, 10 minutos. 10 minutos. Você dá um jeitinho assim no rosto, né? E tudo fica mais fácil quando você já se conhece, você já entende o que é seu estilo, igual a Kaisla disse. Tu abrir o armário e não se identificar com o que tá ali, tu tá perdida, te toma tempo, né? Então, assim, às vezes não é falta de tempo, é falta de fato de estar conectada com a sua essência e sabendo se vestir da forma que representa isso, né? E aí tudo fica mais prático, fica mais rápido. E você não precisa ficar seguindo esse padrão, né? Uhum. E nem sempre, né, Kaisla, quero te perguntar. Você é uma daquelas consultoras que fala que a pessoa precisa jogar tudo que ela tem fora e. Não? Não, Sabe por quê? assim, Eu vou contar para você aqui. Eu fiz consultoria de imagem, então tem várias coisas que eu sei que me beneficiam, mas tem aquelas que eu uso sempre, que a vida toda, tipo isso, sabe? A vida toda eu gostei de usar. Então, por exemplo, blusa com um ombro só. Não é tão favorável para o meu biotipo, né? Eu sou uma pessoa que tem um volume de seio grande, então não é favorável. Mas é algo que eu gosto. Então, de vez em quando eu arrisco. Eu arrisco e vamos ancorar de novo aqui. Por saber o meu lugar, eu me banco, sabe? Eu me banco usando essa roupa. Então, eu não sinto. Isso é importante que as mulheres que estão nos ouvindo e os homens também, que quando eles acreditam que algo lhe faz bem, tá tudo bem ele manter isso.
Só que quando ele sente o olhar julgador do outro, um alerta aqui já tem que ser acionado. É muito provável. Eu já tô vendo a Taisla aqui, né? É muito provável. É muito provável que ali tá engatilhando, tem algum gatilho emocional muito forte. Então, por que eu tenho que me vestir para o outro me aprovar? Isso era eu quando era criança. A mamãe falava, ó, você vai vestir essa roupinha, porque essa é da missa, essa é da escola, essa é do não sei o quê. Hoje você pode arriscar, só que, claro, eu sempre falo, tudo você pode, mas nem tudo lhe convém. Então, Exato. saber como é que é isso? Você faz todo mundo limpar o armário, como que a pessoa faz, hein? Não, então, assim, na moda é exatamente isso, né? Eu acho que não existe certo ou errado. Existe aquilo que faz a pessoa feliz, mas tem a consultoria para isso, para a pessoa ter a consciência de dentro do que é melhor pro biotipo dela, a cor que vai melhor favorecer, inclusive da coloração pessoal. A primeira coisa que eu faço eu falo para a pessoa, a cartela tal, tal, tal. Ah, eu não vou poder usar tal cor. Hora nenhuma. Não existe isso de eu não posso usar mais essa cor porque essa cor não é, como as pessoas falam, não é a minha cor. Nunca. Primeiro que se você quer usar essa cor mantendo a harmonia, usa na peça de baixo, usa no acessório, usa num sapato, numa bolsa. Mas não, quero usar na blusa porque na coloração é tudo que tá perto do rosto só, né? Que conta. Usa a blusa preta, coloca um brinco que te favoreça, passa uma maquiagem, passa um corretivo, porque aí você vai estar mesclando. Mas eu sempre falo, não existe isso de não posso mais porque a consultora falou que não fica bom para mim. A gente traz a consciência e também ensina como usar uma peça que talvez não seja tão favorável para aquela pessoa, de uma forma que vai ficar melhor harmônica, sabe? Assim, vamos dizer. Mas eu jamais. Óbvio, depois que a pessoa passa por essa consultoria, quando ela chega lá no final dos 2 meses, ela já mudou. Então, muitas coisas ela mesma não quer mais, porque ela já viu que não faz mais sentido, entendeu? Mas, assim, com certeza eu tento manter o máximo do que a pessoa já tem, porque eu acho que não é nem correto fazer esse descarte, assim. Mesmo que, óbvio, dá pra gente doar e tudo, mas eu penso muito nisso também da poluição, que a moda é uma das indústrias mais poluentes do mundo. Acho que é a segunda, se não me engano, mais poluente do mundo. Mas a gente ensina a usar a peça que talvez não seja tão favorável. A cliente muitas vezes não quer aquela peça mais porque ela já não se identifica, e aí tudo certo, ótimo, se ela não está se identificando mais, é porque fez efeito a consultoria, ela tomou consciência daquilo. E também, óbvio, oriento quais peças que ela não tem, que seria coringa para ela ter, para atingir aquele objetivo que ela quer, né? Mas eu sou daquelas que não falo para o cliente fazer uma geral, porque também não é nem todo mundo que consegue fazer isso, né? E então a gente ensina a usar, dá essa consciência para a pessoa que isso e aquilo fica melhor, isso não vai te valorizar tanto, mas eu prezo muito por falar que não existe o não, sabe? Não pode usar isso, não pode usar tal cor, não pode usar isso aqui, não pode usar isso ali. Porque na moda eu acho que é isso. Meu marido é estilista e ele mesmo fala, né? Não existe certo ou errado. Somos seres tão diferentes, não existe ninguém igual. Então, o que é bom para mim, talvez não é bom para você. Eu lembro uma coisa que ficou muito marcada. Quando eu fui me formar, tinha uma pessoa que estava assim: ai, porque eu queria vestir roupa mais divertida. E aí a professora perguntou: mas o que é divertido? Uma roupa mais divertida para você? Ah, é uma roupa assim, mais colorida. Ela estava de verde limão. Então, assim, ela não estava com a consciência, o divertido para ela, lá no subconsciente dela, estava aquilo que as pessoas projetam como divertido, mas para ela mesma, no real, era estar mais colorida e ela já estava, sabe? Então, é sempre importante, eu sempre pergunto, tá, o que é isso para você? Ah, eu quero ser mais elegante. O que é ser mais elegante para você? Porque às vezes o que é ser elegante para mim não é a mesma coisa do que é ser elegante para você, porque todo mundo é diferente, então é muito importante você trabalhar sempre pensando naquela pessoa exata e não, igual eu falei, e-books e tudo que você pega um Ctrl+C, Ctrl+V e você vai se mascarar, né? Como a Taisla falou. Então, eu acho que a pessoa tem que realmente se conhecer
E se ela sabe, se ela acha que aquilo não vai fazer mais sentido para ela, junto com tudo aquilo que ela aprendeu durante 2 meses, tudo certo, tirar. Mas eu não acho, eu não sou a favor, nem sou a favor de joga tudo fora. Porque não Eu fui, né, precisa, não Kai? faz sentido. Eu Hã? fui a pessoa, né, que falei, eu não vou poder mais usar preto, meu É. Deus. Ah, E mas é muito. eu uso preto, Eu amo hoje eu continuo usando. nude, sabe? É begezinho e é uma cor péssima pra mim, mas eu continuo usando. Mas quando eu uso, eu coloco um rímel, eu faço um corretivo mais assim, né? Aquele salmão que a Thaisa me ensinou pra cobrir olheira, porque eu sei que é uma cor que me deixa muito cansada, sabe? Mas eu uso porque eu gosto, me faz feliz, eu acho chiquíssimo, então pra mim tá tudo bem. Eu sei como usar, entendeu? O importante é a pessoa ter a consciência e saber como usar pra tá com uma imagem mais harmônica, mas não significa que ela vai estar errada também se ela estiver usando de uma forma diferente. Vou respirar fundo aqui. Uma outra coisa que eu lembrei aqui, falando em posicionamento de imagem, é que algumas vezes a pessoa passa por essa revolução, né? Ela acessa esse nível de consciência e ela começa a se cuidar muito mais. Ok. Aí ela volta, né, Thaisa, para casa da mãe, para aquele. Agora é Natal, os parentes vão se encontrar. E aí ela vai chegando. Aí eu quero perguntar para quem está nos ouvindo aqui, né, se isso acontece com eles. Aí eu quero saber qual é a sensação, porque às vezes a pessoa vai chegando e aí os outros já percebem que ela tá diferente. Que ela tá usando uma calça mais fluida, que ela não tá com aquele jeans no final de semana. E tá tudo bem, dependendo de onde ela vai, tá ótimo o jeans. Mas que ela tá com um estilo diferente. Talvez mais chique, talvez mais moderno, alinhado. E aí eu quero saber o que vem, né? Porque quando a gente tem a dificuldade, muitas vezes as mulheres não mudam de novo para pertencer. Então eu não vou fazer uma consultoria ou eu não vou fazer uma constelação, por quê? Porque eu tô naquele emaranhamento. Todas as mulheres da minha família sofreram demais. Então elas precisam manter aquela aparência de mulher sofrida, né? E Todo o meu eu plano e de a mulher. Kaysla quebramos bem esse padrão, né, Kaysla? Nossa, com certeza. Nossa, é até interessante ali você trazer isso, porque isso é muito forte na nossa família. Isso mostra o quanto a gente não tá tão preso assim na lei do pertencimento, né, Kaysla? Porque a nossa família é uma família muito humilde mesmo e as mulheres têm, né, esse estilo mais simples mesmo, até por morar numa cidade muito pequena, é diferente de como a gente se veste, de como a gente se cuida, se maquia, faz o cabelo, sabe? Então, toda vez que a gente vai para Minas, é destoante, né? É Muito destoante, distante. assim. Só que a gente se Muito. sente bem e normal com aquilo. E a gente sente também da parte deles que eles olham pra gente e admiram aquilo, sabe? Então, é muito interessante você trazer esse ponto, porque muitas vezes as pessoas não têm a coragem de assumir uma coisa que elas são ou que elas querem ser e que faz bem para elas, porque precisam de fato pertencer e manter ali dentro daquela bolha, né? Então, E muito elas, interessante. elas evitam essa questão de ter esse olhar de reprovação. Então, olha que lindo, né? Isso que a gente fala muito do campo, né, Taisla? Do quanto o campo conduz as discussões. Porque esse exemplo que eu dei é um exemplo bem aleatório. Eu nem fazia ideia que representava a história de vocês. E realmente, quando às vezes, dependendo do posicionamento que a pessoa tem, a gente olha para ela e fala: nossa, essa pessoa deve ser super culta, viajada, deve ter condições financeiras para manter isso. Isso que é bom, que seja falado. Que hoje em dia as mulheres conseguem se cuidar, se vestir bem, com pouco. Não precisa ter tanto dinheiro assim. A importância que eu vejo nesse movimento é saber administrar. E posicionamento tem muito disso. Às vezes eu tenho o dinheiro, eu poderia cuidar desse dinheiro de uma forma interessante, mas algo acontece, eu derreto esse dinheiro para não ter como me vestir melhor, para não ter como me cuidar melhor. E aí eu digo, não me sobra dinheiro,
eu não posso ir pro salão porque eu não tenho dinheiro. Mas aonde vai esse dinheiro? E são movimentos muito sutis que a pessoa precisa tomar consciência. E às vezes ela não tem condição de tomar consciência porque nunca ela participou do movimento de constelação, ela nunca constelou. E isso é mais comum do que a gente pensa. Mulheres que realmente, para pertencer, não se projetam, não ousam e não tem, elas principalmente não têm autorização. E é tão gostoso, é tão bonito quando a gente trabalha essa permissão do feminino e ele acessa, olha só, ele acessa, ele expressa essa beleza. Eu vejo vocês aqui e fico imaginando como seria essa Taisla gótica que vocês comentaram no começo, ou de repente, assim, sem essa produção, sem essa make bem feita, sabe? É uma coisa que hoje é a tua identidade, né? A Taisla, desde a primeira vez que eu vi ela no Zoom, ela tinha essa carinha bem cuidada, bem maquiada, não cuidando do que ela transmite. Isso é fundamental. Por quê? E aqui é outro ponto que eu quero trazer para a gente discutir aqui, é que eu quero ser reconhecida pelo que eu faço. Então, quanto que eu banco isso? Pelo que eu faço por quem eu sou. Então, o quanto eu tenho coragem de bancar isso? E quando eu falo bancar, é um termo bem masculino, porque eu preciso acessar o masculino que existe em mim para eu ter força para bancar isso, né? Para eu ter coragem. E essa coragem vem dessa energia masculina. E isso eu acho que é bacana. Vocês devem trabalhar isso também, né, meninas? Sim, sim. Ô, Kaisla, você tem que sair? Daqui a pouquinho, dá pra ficar um pouquinho mais. Tá. Mas a gente já tá finalizando mesmo. Eu tô vendo aqui, olha, 9h03 já, gente. Que delícia. Mas, meninas, então vamos fazer o seguinte. Kaisla, você quer deixar alguma dica, falar alguma coisa pra gente ir finalizando esse movimento? Olha, o que eu tenho pra falar é que, assim, se conectem consigo mesmas, olhem pra dentro de si, não liguem muito pra opinião do outro. Às vezes pode ser importante, mas tenta escutar a voz que tá aqui dentro do coraçãozinho e confie em si mesmo e procure uma constelação familiar que vai ajudar muito. E seja quem vocês são, que o resto flui. É isso. É isso aí. Taisla. A mensagem que eu quero deixar é essa mesmo, né? A gente sempre vai cair nesse mesmo lugar. Não existe ser bem posicionado, não existe os outros confiarem em você sem que você confie em si mesmo. Não existe o outro te achar bonita sem que você se ache primeiro. Então, é fazer este movimento de fato ir buscar numa constelação, o que é, né, que trava isso, o que são esses padrões que você está preso, o que são essas coisas que falaram para você e você tomou como verdade e que hoje deturpam a imagem que você tem de si. Então, é olhar muito para dentro, buscar o autoconhecimento. Eu, de fato, acredito que nos próximos anos, quem não mergulhar no autoconhecimento vai sofrer muito. Então, não vai conseguir, de fato, se posicionar num mercado que está engolindo todo mundo. Então, quem vai se destacar é quem tem identidade, de fato. Então, é essa mensagem que eu queria deixar. E é tão bonito vocês trazerem essas palavras-chave, né? Identidade, autoconhecimento, autoimagem, posicionamento, pertencimento. Então a gente conseguiu, eu acredito que conseguimos juntas transformar muitas almas hoje. E principalmente das pessoas que ainda vão acessar. E por que eu acredito? Porque a gente trouxe informações que algumas mulheres não têm coragem de admitir. E vocês falaram coisas aqui que tiveram coragem de admitir a transformação que tiveram, assim como os casos que nós relatamos. E eu também acredito muito. Quero convidar vocês duas, dia 29, o workshop que vai acontecer às 13h. Vai falar um pouco sobre esses padrões que a Taisla está comentando. Porque se eu não tenho consciência, né, Taisla, e aqui eu acho que eu vou finalizando, se eu não tenho consciência do padrão que eu vivo, das lealdades familiares que eu vivo, e o quanto elas limitam a minha vida,
eu não consigo dar o próximo passo, eu não consigo subir um degrau, eu não consigo acessar a prosperidade que me é, né, apresentada. Então é como se a coisa chegasse próxima e toda vez que eu fosse fechar a mão para pegar, ela escapasse. Então eu preciso entender isso. Então eu deixo aqui o convite para todas, para vocês e para quem for nos ouvir, para dia 29, dia 28, aliás, no sábado, 28, 1 né? da tarde. Achei que eu tinha Isso. falado errado. E a gente vai trabalhar muito isso no workshop. E agradecer vocês duas, foi um prazer, Taisla, te conhecer. A Taisla já tinha me falado que você era um amor, linda. Eu fiquei muito feliz com a possibilidade. Obrigada, E eu também quero deixar aqui um desafio para você. Eu disse, Taisla, vamos fazer uma live aqui de irmão para irmão? Eu vou chamar o Jonas agora nas férias para a gente fazer um quarteto aqui fantástico de relacionamento de irmãos. Vai precisar de 5 horas de live, né? Porque vai ter história para contar. Vai ter história. E eu quero te agradecer também, Taisla, por ter aceitado esse convite. E eu acho que acredito que nós trouxemos muita consciência aqui. Então, gratidão, meninas. E vamos combinando. E ó, se vocês gostaram dessa live, printa a gente, né? Marca lá qual foi o insight, qual foi a mensagem, o que pegou, com o que fala que você se identificou. E olha aqui em cima tem o link aqui o enderecinho, né? O contato da Kaisla e da Taisla. Sigam elas, conheçam o trabalho delas e estejam disponíveis a mudar, né? Vivam o propósito, porque a partir do momento que eu tomo a decisão, eu também tenho condições de mudar a minha vida e de quem se conecta, com quem cruza meu caminho. Meninas? Muito obrigada, viu, Lívia? Obrigada, gratidão. Foi lindo. Obrigada. Foi um prazer. Até a próxima. Até. Até. Tchau, tchau. Obrigada.